Bom, eu estou aqui com o Ricardo Vilaça, né? Meu amigo e grande profissional e gestor na área de IT, né? De tecnologia da informação. Eu te agradeço logo de cara, Ricardo, por participar desse canal que a gente está colocando aí no ar e está tentando fazer voar com alguma excelência, que é o que eu chamei de What-If, né? O What-If tem a ver exatamente com a questão do questionamento, né? O americano usa muito isso, What-If, e se. A nossa vida é cheia de What-If, né, cara? Vamos combinar, né? A gente tem que se preparar para eles. E eu tenho certeza que esse assunto que a gente vai falar sobre inteligência artificial pode ajudar a muita gente, né? O Ricardo, ele é estatístico com MBA em gestão de empresas, né? Conselheiro estratégico do grupo Bronoli, diretor de inteligência artificial da DLR, de inteligência artificial, líder em especialização em inteligência artificial do MIT e colaborador do livro Organizações Exponenciais, de Francisco Palau. A experiência como diretor de inteligência, operações e tecnologia em empresas como a IBM, né? Ricardo também trabalhou comigo lá na IBM, quer dizer, quase que direto, né? Um pouco, teve alguma defasagem, mas trabalhamos lá por algum tempo juntos, né? Trabalhou na Telefônica de Madrid, Telefônica Brasil, Sistema Globo de Rádio, Scale-Ups e Startups. Mentor de empresas que foram graduadas e vendidas, né? Colabora na criação de algoritmos para a plataforma tecnológica com IA, que eu acho barato e o fundamento da nossa conversa. Criação de algoritmos para segmentos com telecom, saúde, futebol, redes sociais, mineração, varejo, finanças e seguros, ou seja, tudo, o mercado todo, né, Ricardo? Vamos combinar. Então, falar com o Ricardo é sempre uma alegria e é um cara extremamente bem preparado e certamente esse bate-bola vai ser muito interessante. Então, eu queria te deixar com abertura, obviamente, né? E depois você segue já com a inteligência artificial. O que é a inteligência artificial para a gente ficar todo mundo no mesmo nível de engenharia. Tá bom, Ricardo? Vamos lá. Legal. Bom, João, muito feliz de estar aqui com você. Nós temos relações de amizade, quase que relações familiares, né? Certamente. Então, assim, um carinho importante aí por você, pela tua família, e isso me deixa feliz de estar aqui batendo esse papo aqui. É a forma da gente, de novo, estar aí trabalhando junto. Certamente. Falar sobre inteligência artificial, sim, é a minha paixão, né? Eu faço isso há mais de 30 anos, já fazia isso na IBM e continuo fazendo, é o que eu gosto de fazer. Então, eu sempre comento que se eu tiver que montar a carrocinha de cachorro-quente, vai ter alguma forma de inteligência artificial, porque vou ter que pensar alguma maneira, né? E a inteligência artificial está em tudo, né? Na verdade, hoje em dia, ela já está em quase tudo que a gente faz. E para explicar de uma maneira bem simples, né, foi uma maneira que a ciência e a engenharia criaram de criar inteligências artificiais, inteligências que executam tarefas artificiais. O que acontece é que assim, a nossa cabeça é limitada, né, nós temos um limite de 8 comparações, então a gente, com a quantidade de informações que o mundo produz hoje, que a internet produz, que a gente produz, que o mundo produz, a gente não tem condições de analisar essa informação toda. E a inteligência artificial consegue nos ajudar a analisar com uma maneira sem viés, né? Ela nos ajuda a analisar os dados, né? E de uma maneira consistente, né? Ela tira o viés. Né? Quando a gente analisa, a gente tem viés da formação, a gente tem viés da nossa profissão, a gente tem viés psicológico, né? A gente tem viés da pressão do nosso trabalho, tem o viés da nossa vaidade. Então, muitas vezes a gente pega um caminho ruim, né? Por mais que a gente seja, né, experiente num determinado assunto, num determinado segmento, e a inteligência artificial ela ajuda a gente a tirar esse viés e a dar uma visão mais consistente da realidade. Então, Ricardo, a gente pode dizer que, de fato, né, é a quarta revolução industrial, seguramente. Não, na verdade, a inteligência artificial está gerando 15,7 trilhões de dólares para a economia mundial, né? E isso graças ao poder aí de uma série de coisas, mas principalmente o poder que os algoritmos trazem para os negócios, né? A inteligência artificial, os algoritmos,
eles são, primeiro, ele é super democrático, né? Então ela pode estar em qualquer negócio, de qualquer tamanho, de qualquer segmento, né? Então ela ajuda qualquer segmento de mercado e produzindo mais receita, né? E mais e gerando mais produtividade. Então, por isso, ela causa uma revolução, ela muda a nossa forma de consumo, né? Ela muda a nossa forma de trabalho, e por isso é uma revolução industrial. E me diz uma coisa, qual é, na verdade, hoje, se ouve falar muito, né? Alguns, obviamente, já trabalham com isso, mas a grande maioria ainda não, com o chat GPT, né? Fala um pouquinho aí sobre ele, né, da importância dele dentro desse trabalho e contido dentro da inteligência artificial. É, assim como a gente vê na programação, né? Lembra quando lá atrás a gente tinha o DOS, o DOS, que a gente tinha aquela linhazinha de comando lá para a gente interagir com o computador, a gente precisava conhecer alguns comandos, a tela era verde, mais não sei o quê. Né? Depois a gente foi evoluindo, e o Windows e tal, e hoje a gente tem, aí depois surgiu o mouse, né, para a gente, uma maneira da gente também interagir. Né? Então, assim, fazendo um paralelo, o chat GPT é isso. É uma maneira, né, há um tempo atrás, quando começou-se a falar em inteligência artificial na década de 50, né, que foi quando foi cunhada a expressão, o acesso à inteligência artificial eram de poucas pessoas, né? Não eram só praticamente só os cientistas, as pessoas que conheciam das técnicas e que tinham que preparar os dados para conseguir extrair ali as informações. E isso vem evoluindo com o tempo, até que chegou, né? Agora a gente tem o chat GPT, que é o que chama IA generativa. A IA generativa, né, é como se fosse agora, né, é o nosso mouse para falar com a inteligência artificial. Então, assim, ele permite que a gente fale com a inteligência artificial como se estivesse falando com outra pessoa. Né? Eu queria produzir um texto, né, de tal magnitude, eu queria produzir uma figura com tais características. Então, assim, não só o chat GPT, mas toda a IA generativa, o conceito é esse, é a capacidade, né, da gente poder interagir com a inteligência artificial como se estivesse interagindo com uma pessoa. E, pelo outro lado, ela tem uma capacidade criativa muito maior do que a nossa. Né? Inclusive, eu tive agora recentemente no Vale do Silício, e o que eles falam lá é justamente isso: olha, não somos mais a espécie mais inteligente do planeta. Não somos. Não somos mais. Ricardo, eu acho interessante essa conversa sobre o chat GPT, quando ele começou, quer dizer, para mim, né? Você falou aí quantos anos já tem? Já tá on board esse negócio? 15, 20 anos, sei lá. Você falou aí na própria IBM já a utilização de algum tempo atrás, não é isso? A inteligência artificial, o termo foi Ricardo, cunhado em 54, 55. Pois é, todas essas coisas que são novas, na verdade, já vêm lá de muito tempo, né? Então, o chat GPT tem uma consideração legal, vou fazer uma consideração e pedir a tua opinião, né? Quando começou a ser aplicada, isso eu estou falando para mim, né? Eu acho que isso tem 1 ano, 2 anos, no máximo, começou a ser muito falada, eu falei, porra, eu vou testar esse negócio, né? Até por uma questão de curiosidade, nós somos curiosos, etc. Tal. E aí eu peguei lá, mandei lá no chat GPT uma pergunta, usei aqueles, né, aquelas diretrizes e tal, e aí ele me respondeu sobre um determinado assunto. Eu também não sou bobo, eu sei que inteligente, eu perco de barbada para ela, mas eu falei, vou falar de uma coisa que eu conheço bem, pô, né? Porque, porra, aí eu vou poder contestar. Se eu falar um negócio que eu não conheço, ela vai mandar o sistema vai mandar o que vier, né? Aí eu peguei e botei um assunto que é o seguinte, eu pensei assim, vamos falar sobre um dos trabalhos que eu faço na minha consultoria, só vou explicar rápido para poder dar esse exemplo do GPT. É a parte previdenciária, a gestão previdenciária, né? E muito mais recentemente tem essa questão da revisão da vida toda, que faz uma revisão, isso tem um interesse geral, as pessoas sabem que está para ser votado no STF, tal. Então, isso é uma coisa que interessa as pessoas. E eu me especializei nisso, há algum tempo venho fazendo esse trabalho. Então, falei, bom, vou mandar lá e ver a opinião lá do chat. Aí eu observei que a resposta que eu tive, quer dizer, o que ele consolidou sobre o assunto, falava muito da questão da Previdência em relação ao impacto isso que ia gerar para a Previdência Social, que é verdade. Né? Só que tem outras conversas aí que o chat GPT, a consolidação não falou,
que é, basicamente, a importância disso, a justiça disso, né? Então, para mim, obviamente, quando você está apresentando alguma coisa, ou falando alguma coisa, você tem que cobrir a maior parte possível das questões, né? Então, a gente vê o seguinte, aí eu queria a sua opinião, estou te dando um exemplo só para te falar sobre isso. Então, me parece que, lógico, o ChatGPT ele vai trabalhar na resposta das questões que você formula em cima de milhões de informações que tem lá dentro do sistema. O que não tiver dentro do sistema, ele não vai falar. Concorda? Ele não tem a capacidade de proatividade de gerar coisas, né? Então, é muito importante que as coisas estejam, e a maior parte delas está. Aí depois eu vim descobrir que o ChatGPT tinha, ou pelo menos o que eu usava, eu também não sou especialista nisso, ele só tinha um determinado período que ele pegava, se eu não me engano, era 2000 e... Qual era o período? 2000 e... Agora está pegando até 2023. 23, Mas mas era era 2021, se eu não me engano. isso, Tal. isso aí. Enfim, então ele pode ter faltado também em considerações, coitado. O pobre do ChatGPT não sabe tudo. Né? Então, eu queria pedir a sua opinião em relação a isso. Quer dizer, óbvio, você falou da importância do ChatGPT, que é fundamental, mas alertar para as pessoas, e até para conversar sobre essa questão da inteligência, né? A máquina, no meu modo de entender, jamais vai substituir o homem. O homem tem que ter a sua capacidade analítica. O que o ChatGPT vai fazer é te ajudar, né, monitorando um monte de informação, trazendo ela consolidada e com várias versões, ótimas, etc. E tal. Então, eu queria a tua opinião em relação à opinião de um leigo, né? Se eu estou muito longe ou próximo da verdade. Vamos lá. Primeiro, assim, uma coisa que o MIT fala, né, e afirma, né, na verdade, é que não é a inteligência artificial ou as pessoas. É a inteligência artificial e as pessoas. Perfeito. Né? Então, quando a pessoa fica com medo, né, da inteligência artificial, na verdade, é ela que está se alijando. Né? A inteligência artificial ela vai ter tão melhor, tanto que hoje em dia se fala, né, em supermentes. Né? E as supermentes são empresas que têm pessoas de todas as áreas colaborando e utilizando inteligência artificial. É isso que transforma as empresas nas supermentes. Então, a participação das pessoas é essencial. Tá? E o MIT deixa isso daí muito claro. Com relação ao que você falou, né, o ChatGPT, assim, a inteligência artificial, ela sempre vai atrás de padrões. Né? Então, assim, por trás do ChatGPT, nós temos algoritmos que, basicamente, estão tentando identificar padrões. O ChatGPT é 100% matemático. Cada frase daquela ali tem uma formação matemática. Tem, né, 175 bilhões de parâmetros atualmente, né, e ele forma frases matematicamente. É isso que ele faz. Ele não tem ali uma consciência que vai responder nada disso. Ele vai atrás de dados, né, e aí por isso, né, que existe um estudo lá fora que ele diz o seguinte: a inteligência artificial já é mais criativa do que 99,9% das pessoas. Por quê? Porque ela tem a capacidade de pensar muito grande, aquilo que eu falei, ela ultrapassa o limite humano, ela tem uma capacidade de processar dados em paralelo muito grande, e aí ela produz. Então, se você quer que ela produza um documento, ela vai lá e produz. Se você quer que ela produza uma imagem, ela produz. Se quer que produza um vídeo, ela produz. Né? O que acontece, basicamente, no que você falou, é que assim, aí ela precisa ter dado, né, talvez a informação que você tem é uma informação mais recente. Pois e aí ela não tem essa Exatamente. informação para poder fazer esse tipo de ponderação e aí buscar uma padronização, buscar alguma coisa mais recente para poder te dar uma resposta mais assertiva. Tá? Isso é interessante, porque sempre gera, quando algo novo vem, e a tecnologia é o que tem sempre de mais moderno, está trazendo coisas novas, tem sempre os críticos, né? Você vai aparecer um cara, por exemplo, se eu fosse um cara, sei lá, mais quadrado, dizendo, pô, tá vendo, essa tecnologia não é tudo, ela não sabe coisas que eu sei. Não é isso, é porque não está alimentado dentro do sistema com todas as coisas no tempo, né? Se tiver lá, ela vai me ganhar de barbada sempre. Da mesma forma, que uma coisa que a gente escuta muito, Ricardo, é a questão da ameaça da tecnologia. A tecnologia sempre ameaçando. Primeiro ameaçava que ia perder o emprego, né? Tirar o emprego das pessoas e tal, né?
Aí vem toda a conversa, meu amigo, calma, não é bem assim, na verdade ela vem para ajudar, ela não vai tirar o seu emprego, de repente ela vai modificar o seu emprego, vai fazer com que o seu emprego seja feito de outra forma, de forma mais bacana, mais racional, e tem muito a ver também com, eu acho, com a inteligência artificial, né? Quer dizer, vai tirar alguma coisa? Vai, mas vai colocar coisas muito melhores. Agora, o cara tem que estar muito mais bem preparado para esse mundo, né, cara? Não é aquele mundinho analógico de pobreza racional, né? O que você acha disso, cara? Na verdade, quando eu faço as minhas apresentações, eu sempre peço para as pessoas fazerem uma autoavaliação. Cada vez que a gente se conhece, a gente se prepara, né? E aí não estou falando só de preparação cognitiva, mas a nossa própria preparação psicológica nos ajuda, né, a entrar, né, nessas frentes que surgem. O que acontece é que existe uma curva da mudança, né? A curva da mudança, ela tem duas questões que acontecem, né, e que não são necessariamente correlacionadas. Uma, a mudança é um fato no tempo, ela vai acontecendo. Então, a inteligência artificial está acontecendo e está atropelando o tempo, né? Inclusive, se diz que a gente não vê a realidade que já existe. E a outra coisa é a curva psicológica, né? É a nossa curva psicológica para aceitar as mudanças, assim como nas perdas, né? Então, assim, o primeiro momento nosso é entrar em choque, né? A gente, quando vê uma coisa nova, a gente entra em choque e meio que rejeita. Num segundo momento, a gente tem medo, a gente ainda não entrou. Em terceiro momento é que a gente aceita, mas a gente ainda está meio para lá, meio para cá, e só quando a gente engaja é que essas coisas, de fato, a gente realmente tira o melhor proveito. Então, assim, trabalhar com inteligência artificial vai demandar, obviamente, que as pessoas entrem, né, e tentem colaborar, tentem utilizar, tentem dar retorno, né, e tentem aprender. Agora, o fato a quarta revolução industrial, que é a inteligência artificial, ela é muito melhor do que a terceira, do ponto de vista de geração de receita. A tecnologia da informação, que foi a terceira revolução industrial, ela só gerou receita para poucas pessoas, porque ela demandava um conhecimento muito específico. Já a capacidade dos algoritmos, ele ajuda qualquer segmento de mercado. Então, essa geração de riqueza é uma geração de riqueza que tá distribuindo de receita distribuindo receita para todos os segmentos. Então, E aí, essa... um ponto, Desculpa, fala. em relação à curva da mudança, quando a eletricidade chegou, né, em 1889, 1800 e tal, as pessoas diziam que a eletricidade era um demônio desenfreado. Quando as primeiras locomotivas apareceram, as pessoas diziam que se o trem passasse de 30 quilômetros por hora, a cabeça ia desintegrar, o cérebro ia desintegrar. Então, assim, é o medo da mudança, né? É o estado de choque lá. É verdade. Mas aproveitando o que você está falando, quer dizer, dá curiosidade para quem não trabalha diretamente com isso, tenho certeza que muitos dos que estão aqui nos vendo também devem passar isso pela cabeça deles, como é que, de fato, a inteligência artificial pode ser irmã das empresas, em termos de ajudar, de fato, a atingir resultados, a melhorar isso, porque, no fundo, as empresas estão atrás disso, né? Não é da inteligência artificial, está atrás de usar uma ferramenta tecnológica boa, mas que possa produzir resultados, de fato, eficazes e melhores cada vez mais, né? Então, como é que isso pode e está acontecendo e vai acontecer cada vez mais? Legal a pergunta. Eu sempre digo o seguinte: inteligência artificial não é hype, né? As pessoas gostam do bonitinho, né? Mas se quer hype, vai lá na Babilônia Feira Hype, lá tem um monte de coisa legal para comprar de hype. A inteligência artificial é mais geração de receita e geração de produtividade. Nós perdemos 30% da nossa produtividade por sermos humanos, né? Então, a inteligência artificial ajuda a gente a recuperar isso. Aí, onde é que eu posso aplicar a inteligência artificial? Quer vender mais? Inteligência artificial. Por quê? Porque ela vai te ajudar a identificar, né, onde tem potencial de venda, como falar melhor com o seu cliente, quais são os segmentos de cliente, qual é a probabilidade dele de comprar, né? Porque muitas vezes a gente, vamos supor, né, eu tenho um produto aqui, vamos supor, mercado segurador, né? O cara tem lá o seguro residencial, aí o que ele faz muitas vezes? Eu quero vender seguro residencial. Monta aí uma ofertinha de seguro residencial de R$ 200 e soca para todo mundo. E é isso que ele faz. E aí empurra aquele negócio. E empurra, e empurra, e empurra.
quando você usa inteligência artificial, primeiro, né, eu fiz uma operação agora recente que, se fosse fazer sem inteligência artificial, existiam 120 mil pessoas para serem abordadas. A inteligência artificial identificou que 50 mil que eram propensos a comprar. Desses 50 mil, eram 3 tipos de perfis de compra. Então, a gente abordou um perfil com um valor e uma forma de abordar, um outro perfil com outro valor e outra forma, e outro perfil com outro valor e outra forma. Sem contar que o mercado, a inteligência artificial fala hoje, na hiperpersonalização, que é a capacidade que tem, por exemplo, com o ChatGPT, de eu falar individualmente com você. Então, além de eu saber que você é propenso a comprar um seguro residencial, vamos supor, de R$ 500 por ano, eu sei a maneira individual de falar com você, porque a inteligência artificial me ajuda a fazer isso. E eu faço isso de maneira automática. Eu não faço isso no 1 a 1. Eu faço isso no 1 a 1, mas automatizando. Né? Ou eu estou mandando e-mail, ou eu estou mandando WhatsApp. Então, mas está dirigido, né? É um trabalho dirigido em cima de um determinado psicólogo, né? Exatamente. Então, entendeu? Então, eu quero fidelizar clientes. Eu tenho capacidade de fidelizar clientes. Né? Os números de mercado é que, usando inteligência artificial, suas vendas aumentam em 10%, e o retorno sobre investimentos ele passa a ser de 5 a 8 vezes maior. Tá? Por quê? Justamente por isso que eu falei. Você passa, né, muitas vezes, quando eu fico enchendo o saco do meu cliente, mandando produtos que ele não interessa, quando eu mando um que ele interessa, ele já não está nem mais olhando. Já nem lê mais. Né? Já não lê mais, porque ele acha que o que eu mando é sempre chato. Né? E aí, enquanto eu estou mandando os que não interessam, eu estou gastando dinheiro. Estou gastando dinheiro mandando o que não interessa e depois eu perco ele. Né? E aí tem uma série de outras aplicações, retenção de clientes, fidelização. Então, assim, várias aplicações, aquelas aplicações que são as nossas dores de cabeça de dia a dia, ou os nossos desafios de dia a dia, se a gente aplicar a inteligência artificial, a gente vai tendo uma evolução contínua. Tá? Eu sempre digo que, né, a inteligência artificial é a capacidade da gente dormir inteligente e acordar burro todo dia. Né? E aí você aprende novamente, dorme novamente inteligente, acorda burro e aprende de novo e vai evoluindo. Tá? Não é o mundo perfeito, tá? A inteligência artificial é um mundo bem feito. Ricardo, me diz uma coisa, quais são as profissões que vão ser mais afetadas? Eu, assim, sem ser especialista, eu acho que são todas, né? Mas fala um pouquinho daquelas que são mais afetadas e aquelas talvez menos afetadas pela inteligência artificial, mas eu acho que é como um todo, né? Todos, né? O que você acha? Eu vou dizer assim, de fora para dentro, assim, o que não afeta, né? Por exemplo, o Kai-Fu Lee, que é um dos papas aí de inteligência artificial, que é um chinês que ele foi do Google. Uhum. Ele foi do Google lá na China e tal, e de várias outras grandes. Ele era um cara 100% voltado a fazer algoritmo. Ele achava que o mundo era da inteligência artificial. E ele conta uma passagem dele, que é uma passagem muito interessante, que ele não dava muita atenção nem para a esposa, nem para as 3 filhas. Né? Que ele vivia trabalho, e fazendo algoritmo, né? E essa era a vida dele. Até que ele falou, ele teve um câncer, né? E no que ele teve um câncer, aquilo pegou ele de surpresa, né? E aí ele, diante, né, de pensar no fim, aí começou a pensar na esposa, nas filhas, não sei o quê, e veio todo mundo para o lado dele. E aí ele conta uma passagem que ele falou assim, cara, a inteligência artificial não vai fazer isso. Né? O médico pegou na minha mão e falou, nós vamos vencer essa, juntos. Então, assim, isso eu quero te dizer, o serviço, ele é nosso. Então, por mais que eu tenha capacidade de vender melhor, né, que eu acabei de te falar, Lógico. o serviço, o pós-venda, né, eu vou ter condições de estar mais próximo do meu cliente. Tá? Hoje a gente vive a era da multi-experiência. O que é a multi-experiência? Por mais que a gente esteja, né, teoricamente, se distanciando mais no digital, a gente continua demandando por pegada. Então, assim, aquele serviço, aquela diferenciação, essa é humana. E aí não importa no que a gente estiver fazendo. Sabe? Qualquer que seja a frente de trabalho, aquelas que a gente vai automatizar mais, assim como a gente vem fazendo ao longo de todo o tempo, né, com eletricidade, com vapor, seja o que for, com tecnologia da informação,
elas vão cada vez ficar mais automáticas. E essas profissões tendem a, né, essa atividade de ficar ali preenchendo o site, mas não sei o que é atividade repetitiva, né, os robôs já fazem isso. Mas essas atividades que demandarem por serviço, por demandarem capricho na entrega, Continua. essa junção inteligência artificial humana ela vai ser muito poderosa. Me diz uma coisa, os algoritmos, né, é o que mais se ouve falar, mesmo quem não é do ramo, toda hora está presente a questão dos algoritmos. Fala um pouquinho sobre eles, a importância, eu sei que isso tem muito a ver com o seu trabalho, da aplicação dele na vida sua profissional e também das pessoas em geral. No final das contas, quando, né, as pessoas normalmente travam, né, quando você fala algoritmo, né, a pessoa já começa a pensar. Já lembra logaritmo, né? Então, aí começa já a pensar na praia no final de semana. Então, assim, ou você acerta explicar de primeira, ou então já dá confusão. Porque ninguém gosta, isso aí é um palavrão praticamente. É melhor xingar a pessoa do que falar algoritmo. Mas o algoritmo nada mais é do que uma fórmula, né? Então, assim, na hora que eu chego, né, numa fórmula, né, por exemplo, a gente fez uma aplicação que era o seguinte, que era uma pessoa, eu fazia uma prospecção de um pacote de telecom, né, então eu ia tentar vender um pacote de um plano de dados de telecom para você. E aí, né, na hora que você entrava no meu site, né, eu capturava algumas informações suas e calculava quanto que você era propenso a pagar. O João é propenso a pagar R$100. Então, automaticamente, eu ia lá na base e qual é o plano mais próximo de R$100 que eu tenho, né? E aí trazia isso. Então, o algoritmo é essa capacidade da gente entender. Depois que você faz análises usando inteligência artificial, vira uma fórmula. E às vezes a fórmula é simples, né? Às vezes a fórmula é muito simples. Um outro exemplo muito legal, né? As seguradoras, por exemplo, não fazem seguro de carro esportivo, né? Por quê? Porque elas fazem o que elas geram de receita e o que elas geram de sinistro é mais ou menos o mesmo valor. Então, se elas fizerem o seguro de um carro esportivo e o carro esportivo bater, dá uma desbalanceada na carteira. Por força da inteligência artificial, eles conseguiram descobrir que se a pessoa, né, se o cara que tem um carro esportivo tiver um carro de passeio e tiver um bom sinistro no carro de passeio, ou seja, ele quase não bater com o carro, não tiver problemas com o carro dele, ele é um cara bom para fazer o seguro do carro esportivo. Já se ele é um mau motorista no carro esportivo, ele também é um mau motorista no carro de passeio. Então, o algoritmo era só isso, identifica se o cara é bom ou mau. Se ele é bom, faz o seguro. Se ele é mau, não faz o seguro. Então, assim, o algoritmo, na verdade, ele sai de uma análise, né, bem feita, né, de dados bem estruturados, e aí sim precisa de alguém que conheça de ciência de dados para criar ele, mas depois ele é só uma fórmula, tá? Ele é uma simples fórmula. Eu me lembro muito, Ricardo, e certamente você, de uma época, eu sou mais velho que você é mais novo, é mais garoto que eu, mas onde a gente usava dentro da IBM, que a gente trabalhou na casa da tecnologia, vamos combinar, né? A IBM, né, era the best, né, em termos de tecnologia. E eu me lembro de fazer coisas, eu até brinco, às vezes eu falo com os meus amigos, até com meus filhos e tal, a gente usava aquelas folhas impressas, se lembra? Que saía aquelas listagens, etc. Ali estava toda a informação, né? A folha de pagamento, eu trabalhava em pessoas, com uma área de pessoas. Folha de pagamento, dá um calhamaço lá para o cara de um monte de informação, e ele vai lá buscar o que ele precisa, né? Então, você ia fazer um projeto, por exemplo, vamos ver, um projeto de remuneração. Os dados estão ali, te vira nos 30, meu amigo, né? Aí depois você percebeu que a tecnologia, através né, e passou a ser conhecido através dos BIs, né, os super BIs, na verdade, são análises classificadas em cima da informação, já começa a ajudar. Aí você não entra mais dentro daquele calhamaço. Aí você diz, bom, eu quero saber, né, através de um BI, eu quero saber aqui qual o número de homens e mulheres na minha empresa, né? Eu quero saber o número de mulheres que trabalham geograficamente em que lugar, tal. Então você começa a classificar e já ajuda, obviamente, se você quiser chegar a algum lugar, você vai ter essas informações através da classificação dos dados. Quer dizer, se você vai para uma terceira fase, que seria
a análise crítica e também, digamos, gerar ações, é mais ou menos isso, né? Só para Não, é tentar isso. simplificar, para tentar botar na cabeça das pessoas. Quer dizer, hoje você tem uma tecnologia poderosa, na verdade, gerada tecnicamente pelos large systems, os grandes computadores, que fazem esses cálculos todos, para poder te dar informação para tomar a melhor decisão, né? Essa é para tentar desmistificar um pouco, né, do que as pessoas que não conhecem até um certo medo desse bicho-papão, como se fosse, né, tomar um emprego, e o homem, e tem essa discussão de que é até bom te ouvir sobre isso também, a máquina vai substituir o homem. Eu acho que jamais vai substituir, graças a Deus, porque a máquina não tem o poder que o homem tem. Eu acho que, mas tem alguns perigos aí. Você pode falar um pouco sobre isso também? Eu acho que era legal para as pessoas leigas a respeito. Tá. Em relação quando a gente foi lá para agora, fomos um grupo lá para o Vale do Silício, uma coisa legal que a gente viu foi que, apesar do dinheiro ter sumido do mercado, né, por conta de guerra, por conta dessas, né, turbulências todas que a gente vem vivendo, o dinheiro de investimento, né, em inteligência artificial e robótica, né, ele continua. Tá? Então, são 600 empresas investidas a cada trimestre. E lá fora, o capital, o seed money, chega a ser seed money de 50 milhões de dólares. Tá? Então, eles estão investindo muito em inteligência artificial e estão investindo muito também em humanoides. Tá? Então, há sim uma evolução nesse sentido. Então, assim como a gente teve mecanização, né, da indústria automotiva e várias outras, né, há um tempo atrás, existe uma mecanização agora, né, que são os humanoides. Os humanoides estão custando em cerca de 100 mil dólares, e o que eles acham é que quando eles começarem a custar em torno de 20 mil dólares, eles vão se popularizar, tá? Porque aí as pessoas vão ter condições de ter humanoides para fazer tarefas mais simples. Mais simples. Tá? Então, assim, há uma evolução, né? Então, assim, tanto que o que eles têm uma pessoa lá um cara que é até um futurista, ele diz o seguinte: o futuro parece humano, mas não é, né? E aí, assim, é fácil de compreender, né? Se pensar bem, nós já somos uma espécie de um robô atualmente, né? Basta dizer que o celular é parte nossa, né? A gente não faz muita coisa sem celular, né? A nossa memória está parte dela, né? Nosso Então, HD está todo lá. está todo lá, e várias outras funções que a gente faz estão lá, né? A nossa conexão, uma série de coisas está dentro do celular. Então, só por isso a gente já é um Android, né? E aí, assim, isso está avançando, né? A medicina, quanto que ela está avançando, né? Hoje você já tem formas, por exemplo, o MIT, durante a pandemia, ele criou uma identificação de Covid pela voz, né? Porque a doença afeta a voz, então a pessoa falava, ele dizia, olha, 95% de chance de estar com Covid. Então isso ajuda muito, né? Então essas coisas vão estar, já estão entre nós e vão estar. A gente estava lá e o carro sem ninguém dentro para do teu lado, né? E aí isso é um pouco do que ele fala, se a gente não está preparado para ver a mudança que está ocorrendo. Mas, aí, de novo, aquela curva da mudança que eu te falei. Exatamente. Nós tivemos um colega na IBM, você obviamente lembra dele, o Jean-Paul Jacob, ele era o gerente do centro científico, né? E ele era tido como, era um guru mesmo, né? Ele morreu até recentemente, acho que ele morreu recentemente aí, mas ele chegou a ser levado ao programa do Jô Soares para falar sobre a tecnologia. Um cara muito bacana, né? Um cara muito bacana, até como ser humano mesmo. Eu conheci ele porque ele namorava uma funcionária minha lá de São Paulo, então ele era um cara muito bacana. Então ele falava coisas de 20, 30 anos antes, que estava acontecendo no momento, né? A vantagem de você durar muito é isso, é que durar mais do que normal, é que todas aquelas profecias tecnológicas, elas acabam acontecendo, né? O que hoje está sendo dito que vai ser, daqui a 20, 30 anos já estão outras coisas. Eu acho isso fantástico, né? Como a tecnologia produz isso tudo. E todos esses medos que a gente falou, né? Que o ser humano, ele tem medo, ele tem ameaças, coisas novas, ele fica com medo até, será que eu sei fazer isso? Será que eu vou me dar bem nesse
esse negócio, falando português, claro, né? O cara tem medo mesmo. Então, é muito importante, eu acho, como toda e qualquer ciência, você tentar desmistificar, seja em tecnologia, seja em finanças, seja na área de pessoas, tentar fazer as coisas mais simples para as pessoas poderem entender, porque são coisas fantásticas, fabulosas, né? Você não acha, meu amigo? Não Eu é sei que isso. é óbvio, estou falando meio óbvio, mas... Não, eu acho que é isso. Na verdade, assim, as pessoas não têm que pensar que todas terão que ser cientistas de dados, tá? Isso que você está Pois é, falando pois é é. muito importante, assim. O que é importante é saber assim, qual é o meu papel nesse processo. Perfeito. Quando a gente fala de organizações, por exemplo, de organizações inteligentes, né, a gente está falando de pessoas em colaboração. Né? O papel do marketing, vamos supor, o papel do marketing é acreditar na inteligência artificial. O primeiro papel dele é esse. Né? É esquecer aquele papel mais egoísta de que ele achar que ele pode produzir tudo sozinho, ele só vai fazer, me dá esses dados assim, assim, assado. Não, produz em colaboração, o resultado vai ser muito melhor. Até porque, com toda essa informação que tem, se a gente pede um conjuntinho de dados, a gente está sendo tendencioso. Quando a gente utiliza, deixa, né, então, pede para um cientista de dados um estudo sobre alguma coisa. Pega esse estudo, faz uma criação a partir dali, compartilha com o cara do comercial. Depois que isso daí está pronto, fala com o cara de tecnologia que precisa implementar uma mudança tecnológica. E com isso, né, as organizações vão se tornando mais inteligentes. E tudo aplicado, né, orientado a mais produtividade e a mais negócio. Né? Então, o que as pessoas, né, deveriam era primeiro fazer essa avaliação, né, em que momento que elas estão, se elas estão em choque e tal. Né? Depois que faz essa avaliação, começa a tentar interagir. Óbvio que tem aprendizado. Né? Hoje, o próprio chat GPT e outras ferramentas de IA generativa ajudam muito na nossa produtividade individual. Né? Eu aqui, um pouquinho antes da gente começar a conversar, eu estava fazendo uma avaliação aí de alguns dados e estava precisando de algumas questões de um código que eu estava desenvolvendo e eu usei o chat GPT para me ajudar. Então, tem pessoas que usam na formação na formulação de documentos, ajuda muito. Né? Então, tem não só a ajuda que a inteligência artificial, principalmente agora com a IA generativa, que ela ficou acessível à nossa produção individual, como ela ajuda na produção da empresa como um todo. Para ela melhorar a venda, para ela melhorar a fidelização de clientes, para ela melhorar o churn, melhorar uma série de aspectos que remetem diretamente à receita. Você tem coisas interessantes, recentes, por exemplo. Eu acho que a inteligência artificial, né, a tecnologia em geral, ajuda a facilitar os processos, né, que é fundamental. Uma aplicação muito grande que está havendo, eu sempre tenho amigos também que trabalham nessa área, é na área jurídica. Né? Como é que a tecnologia tem ajudado? Quer dizer, hoje, você, através de sistemas de inteligência, você, quando entra uma ação lá na justiça, o cara lá da empresa já sabe, em 30 segundos, já entrou uma ação que ele tem que se preparar para fazer a defesa. Olha que coisa fantástica, né? Se você não tiver essa inteligência, se não tiver uma gestão sobre todo esse processo, isso é fantástico. Isso, eu estou dando um exemplo, por exemplo, na justiça, no caso, na área de quem trabalha no jurídico, você vai ter vários exemplos nesse sentido. Né? Então, eu acho que a obrigação, não só das pessoas que trabalham diretamente com isso, como é você, mas como você mesmo falou, todos nós temos que ser aliados da inteligência artificial, primeiro, no sentido de conscientizar e o indivíduo perceber que aquela não é uma ameaça, ela não veio para tirar o seu emprego, pelo contrário, ela veio para melhorar a sua capacidade, o seu poder analítico, até para deixar com que você deixe de fazer coisa chata para caramba que ninguém gosta e vai trabalhar, né, com a inteligência, com a nata da informação. Né? É mais ou menos isso, né, meu amigo? Não, sem dúvida. Esse exemplo que você deu do jurídico está avançando muito. Né? E além dessa questão de você saber, né, que uma coisa, que algum processo se movimentou, você tem condições de saber, quem vai julgar o teu processo é o juiz tal. Você consegue saber assim, o que é melhor você conversar com ele, o que Qual a você não abordagem, deve né? falar. Você consegue, sabe, trabalhar a abordagem. Então, assim, você começa a poder ser mais efetivo, né, e entender, né, também o padrão de processos como aquele, né, o que é o ideal de padrão daqueles processos, como é que se desenvolve melhor, Então, assim, isso te traz uma produtividade muito grande. Isso aí não é para você enganar o sistema,
na verdade, é para você se preparar ter melhor. uma performance melhor. Isso vale para quem? Para todas as profissões, né? Respondendo a pergunta mesmo que eu fiz, vale para todas. Não é para o cara do jurídico, para o cara de finanças, para o cara de pessoas, para o cara de... Todos nós precisamos de trabalhar com inteligência. E como é que a gente vai fazer isso? Com a ajuda da tecnologia. Meu amigo, eu quero te agradecer, mas antes eu quero te dar a palavra novamente para você finalizar com que fale as coisas que eu não te perguntei, que a bola que a gente não trocou, novamente. Para quem não pegou do início, o Ricardo é uma pessoa finíssima, é um cara extremamente inteligente, tem um background enorme nessa área de tecnologia e de gestão, né? Então fica parecendo que é só tecnologia, é só o técnico. Não é o técnico, é tecnologia combinada com a gestão. Então, fica à vontade aí para a gente encerrar esse nosso papo aí com alguma mensagem, alguma coisa que a gente eventualmente não tenha abordado, Ricardo. Tá. Não, na verdade, assim, acho que a gente abordou, né, abordou os aspectos principais. Né? Uma coisa que eu só gosto de chamar a atenção é que inteligência artificial não é só tecnologia. Né? Se a pessoa não conhecer de inteligência, porque hoje está existindo um equívoco no mercado, né, que algumas pessoas estão se apropriando da inteligência artificial e implementando ela. Né? Então, assim, lá fora, o que eles dizem é que toda empresa precisa ter um AI strategy. Então, você precisa ter uma pessoa que pense, que saiba o que é a inteligência artificial dentro da sua empresa para ajudar. Porque se as empresas, né, começarem a instalar ferramentas, porque existem várias ferramentas de inteligência artificial, se as empresas começarem a instalar ferramentas indiscriminadamente, elas podem ter problemas sérios no futuro. Então, o ideal é que ela tenha uma estratégia, né? Primeiro, tem uma pessoa para cuidar da área de inteligência artificial, que vai interagir com as demais áreas, né? E tem uma estratégia que envolva a inteligência artificial para melhorar o resultado da empresa, melhorar a produtividade, melhorar uma série de aspectos. Tá? Bom, e além disso, te agradecer muito, né? Foi legal aqui o nosso papo, feliz aí de estar com você. Olá, Ricardo. A gente vai se falar mais. Eu vou te usar um pouquinho da nossa amizade para discutir tantas coisas que são interessantes e importantes na área de tecnologia. Obrigado, irmão. Fica com Deus. Valeu. Tchau. Tchau.